Muito bem, vamos lá. Estou conferindo o Twitter aqui para saber se está entrando alguma notícia. Aliás, sobre o Ronaldinho, a coisa está complicada lá, hein? A gente vai falar sobre isso nesse Bairrista Futebol Clube. Estamos começando agora a semana de Grenal. Olha só a nossa mesa, a nossa bancada. Edu Santos, Kleber Grabowska, Luiz Carlos Silveira Martins, Fabiano Baldassi. O que é? Já quer falar? Tu tá conferindo o Twitter aí? Tô. Não saíram ainda as manchetes. Kudê pode criar um problema com a torcida do Inter deixando o D'Alessandro de fora. Kudê reclama do gramado do Beira-Rio e cria crise interna do Beira-Rio. Essas manchetes não apareceram ainda? Não, ainda não. Estão demorando um pouquinho. Não, mas de tarde vem. De tarde elas vêm. Tu não acha que tá muito pesado com isso, não? Não. Tô alerta. É mesmo? Acabou a palhaçada no Rio Grande do Sul. Acabou. Guri. Acabou, Cacau, a palhaçada? Não sei, quem entende de palhaçada são eles. Mas por quê? Por que essa prevenção, hein, Baldassi? Porque é assim, cara. Porque é assim. Não tenha dúvida que vai se criar uma cisânia pela possibilidade, para mim não mais possibilidade, para mim certeza, Sim. de que o D'Alessandro não começa o Clássico Grenal. Sim, baseado no que a certeza? Baseado em ele ter jogado os 90 minutos ontem. É mesmo? Se ele não foi Um substituído. jogador que joga 90 minutos assim, 5 dias, 4 dias depois, não pode Jogador jogar. de 39 anos de idade. D'Alessandro ter jogado os 90 minutos ontem, para mim é a certeza de que ele não começa o Grenal na próxima quinta-feira. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas para mim o Inter está escalado. E não tenham dúvida que vai se criar isso. E eu quero aqui sublinhar aquilo que eu já disse semana passada. Obviamente, tem muitos colorados, a minoria, eu tenho certeza, que não concorda com o D'Alessandro ficar de fora do Grenal. A maioria está de acordo, quer o time da última terça-feira. Mas mesmo estes que não concordam, eles não se opõem e vão achar que é um problema o D'Alessandro não começar o Grenal. Faz parte do processo. Respeito ao treinador. Mudança muito mais crítica do que essa já foi entendida pelo torcedor, que é o Fux ter entrado e o Moledo ter ido para o banco. Nenhum colorado concordou com isso. Só que existe um voto de confiança num treinador que está fazendo um bom trabalho. Tu prefere o Fux do que o Moledo? Então nós confiamos em ti, cara. Nós confiamos em ti. Faz o teu trabalho que nós confiamos em ti. O mesmo eu digo sobre D'Alessandro ficar no banco de reservas no Grenal. Bom, esse programa é meio maluco, né? Eu quero dizer para quem está nos assistindo agora, porque ele já começa a 1000. Não tem nem tempo para aquelas tradições de um jornalismo, para mim, um tanto vencido, que é assim, começa o programa, dá toda uma ficha técnica, dá manchete, esse tipo de coisa. Não, ele já vai direto. Para mim, o jornalismo funciona dessa forma. Então fala, Cacau. Como disse o Kleber Grabowska. Boa tarde. Boa tarde. Tá, o que tu ia dizer? Tu ia criticar o Baldassi, porque ele já começou louco, hein? Eu ia com o D'Alessandro pro Grenal. Acho que Maicon e D'Alessandro iam ser escalados pela importância, pela liderança, né? Pelo histórico. Mas o fato do D'Alessandro ter jogado 90 minutos ontem e o Kudê ter chamado o Thiago Galhardo para resolver um jogo no segundo tempo, onde o Brasil parece que acordou e começou a não ser tão presa fácil como foi no primeiro tempo, Sim. Acho que é um indicativo. Né? A propósito, eu quero uma análise de vocês daqui a pouquinho sobre um tipo de movimento que aconteceu. Mas, Edu Santos, a gente já está começando, então, Diga lá. O Bairrista Futebol Clube pela RDC TV, canais 24, 524 da NET, claro, e pelas plataformas digitais todas. Twitter, Por que tu olha na bola? As plataformas estão anotadas aí? Eu anotei aqui. Tá. Twitter, Facebook e YouTube da RDC TV e do Bairrista. Tá confirmado o show do Metallica já ou não? Tu tem essa informação? Tu que é um cara da área musical? Não tenho. Show do Metallica vai ser no nosso O estádio. show do Metallica vai ser no raio que o parta, mas não vai ser no Beira-Rio. Se Abril inventar de colocar o show do Metallica no Beira-Rio, ninguém mais consome nenhum produto da Abril. Nenhum colorado consome mais nenhum produto. Vamos se respeitar, cada um com seus problemas. O Grêmio e a Arena OAS, que é dona do estádio, que se virem com o show do Metallica, que eu até gosto bastante. Façam no raio que o parta, mas no Beira-Rio não vão fazer. Se não for no Beira-Rio, tu vai no show? Parece que está para ser... É que assim, ó, o que estão colocando? Se for na Fiergs, vai ter uma enxurrada de ações judiciais, porque a condição é menor. No Beira-Rio, a condição seria parecida. Eu estou me lixando para isso. E não tem show marcado do Metallica no Beira-Rio. A nossa parceira vai definir agora se ela é parceira do Inter ou parceira do Grêmio. Bril! Alô, Bril! Tu é parceira do Inter ou é parceira do Grêmio? É hora de tu definir. Só uma coisa se ficou... for no Zequinha? Uma coisa ficou definitivamente provado agora. A Arena é um estádio de futebol. Quem manda é o Grêmio. Lá não tem show da Metallica, embora marcado. Lá tem jogo de futebol. Aonde vai ser, não me interessa. Agora, se for na Abril essa, que é dona do Beira-Rio, bom, tudo bem, é ótimo. Agora, na Arena vai ter futebol. Lá joga o Grêmio. Tu tem certeza?
Bom, isso, meu presidente onde? disse isso e eu acredito. Tu, como um roqueiro dos anos 50, vai jogar o Metallica para onde? Eu acho que na Abril. Abril é o melhor lugar. A dona do estádio. Abril. Não, mas não tem problema. Existe um acordo, um contrato, ao contrário do Grêmio, que nem o Grêmio não dá nem para dizer que o Grêmio aluga a arena, porque o inquilino que aluga alguma coisa, ele tem autonomia sobre isso. O Grêmio não tem autonomia sobre nada. O Grêmio não define preço de ingresso, o Grêmio tem que pedir autorização até para treinar na arena da UAS. O Internacional tem um acordo de cessão por 20 anos, em que Abril usufrui de áreas. Uma das áreas é a área de shows. Não tem problema. Se esse show do Metallica tivesse marcado previamente na agenda do ano, o Internacional teria que se submeter, não há dúvida. Eles têm essa premissa pelo acordo da reforma do estádio. Só que não tem agendado show nenhum. Caiu de paraquedas. Não vão fazer nada para ajudar o Grêmio. O Inter não ajuda o Grêmio. O Inter não ajuda o Grêmio, porque quando a gente estava na M, ninguém estendeu a mão para nada. Nós jogamos no Beira-Rio com lona preta na arquibancada e ninguém nos ajudou. Ninguém ajuda o Grêmio aqui. Mas uma coisa ficou demonstrada, mais uma vez, até depois dessa manifestação do Baldasso, que embora estivesse previamente marcado, a Arena OAS marcou previamente um show, lá quem manda é o Grêmio. Não tem show, tem Grêmio. Isso ficou definitivamente demonstrado. Embora previamente marcado e determinado pela Arena OAS, que diz são os donos do estádio, ficou demonstrado agora. Lá tem futebol. Lá quem manda é Romildo Bolzan Júnior. Cara, eu fico pensando no Metallica. Será que ele está sabendo disso tudo, Kleber? Do que tá, desse debate que está acontecendo aqui no outro lado do mundo? Mas o Metallica vai ser no Bril, Benfica. Isso me preocupou em algum momento, porque eu tenho certeza que o vocalista do Metallica preferiria muito mais fazer um show no Beira-Rio do que na Arena, que é muito melhor no Beira-Rio. Mas, infelizmente, James Hetfield, vocalista do Metallica, fica para a próxima. Que louco. O interessante é que o show é 21 de abril e já tem toda essa confusão agora. Né? Não, eu não Falta gosto. mais de um mês para o show. Não, mas é que, Edu, eu nunca imaginei que eu fosse participar ou, pelo menos, ver um debate onde se discutisse o show do Metallica. Não é o futebol, eu não consegui abrir o futebol hoje porque nós estamos discutindo onde vai ser o show do Metallica. O show do Metallica pode interferir até na final do Gauchão, né? É. Porque a primeira final dia 19... né? Primeira final dia 19, ou seja, o Inter também tem compromisso no Beira-Rio. Tem jogo das gurias coloradas marcada para o dia que eles querem colocar o show do Metallica lá. Tem jogo do futebol feminino lá. E ontem, o meu treinador, Cudeus, disse na sua entrevista... Volta. Volta. Repete para tirar. Como é que é? Repete. Cudeus disse... Faz uma frase sobre isso para O poder meu tirar. treinador, Eduardo Cudeus, disse ontem na entrevista coletiva que o gramado, que está preocupado com o gramado do Beira-Rio. Então não tem show no gramado do Beira-Rio. Pá, cara. O troço é muito E se louco. tiver? Não vai ter. Não, e se tiver? E se tiver, Abril que rescinda o contrato com o Inter, porque não vai vender mais nem pipoca para torcedor do Internacional. Quer vender cadeira VIP para a torcida do Inter, Bril? Legal. Faz isso, para tu ver se tu vai ter uma cadeira VIP, algum camarote, algum skybox vendido para algum colorado. Como é o nome do vocalista do Metallica? James Hetfield. Então canta alguma coisa do Metallica aí, vamos ver. Exilite, enter night, take my hand of the never, never land. Enter Sandman, 1991. Tá, Pessoal, tô indo embora. o show vai ser na arena, pronto. Tô indo embora. Não tô tem indo embora. problema. Tchau pra vocês, não deu? Agora enlouqueceu. Ô Serra, tu que é músico, aparece aqui pra mim, Serra. Rafael Serra, tu que é músico, o que achou? Tu deve gostar do Metallica. O Baldasso é melhor lá no canal dele no YouTube, Benfica. Deixa ele por lá que vocal não é com ele, não. Não foi bem? Hã? Não foi bem? Na interpretação? Não, Benfica, não foi, não. Aonde vai ser o show, Serra? Na arena não vai ser, Cacau. Quem manda na arena, então? Quem manda na arena é o Grêmio, já diria Que jogadinha ensaiada. o presidente Fábio Koff. Se quem manda na arena é o Grêmio, o saudoso, querido, inesquecível presidente Fábio Koff, citado pelo amigo, por que o presidente Fábio Koff teve que apresentar crachá para entrar na arena em determinado momento? O presidente Fábio Koff teve que apresentar crachá uma vez porque não deixava ele entrar na arena da UAS. Tem um integrante do programa aqui que já teve que atropelar uma cancela da arena. Não vou citar nomes. Não fui eu. Não vou citar nomes, mas teve tem que um integrante desse programa Tu que invadiu? que Invadiu já a arena, cara? invadiu a arena. Não, Não.
Eu vou contar essa história Não, o cara para fazer isso só sendo louco. Para não encher o saco de quem está nos assistindo. Eu tinha um compromisso e tive que sair 5 minutos mais cedo. Aí desci no elevador, peguei o carro, quando fui sair, a cancela estava fechada. Aí o rapaz para mim, o senhor tem que esperar o final, porque o sistema... Eu digo, olha aqui, Sistema vermelho. ou tu abre essa porcaria aí, ou eu vou passar por cima dessa porcaria. E aí? Aí não abriu, passei por cima. Cara... Estraguei meu carro. Vou contar uma história aqui. Um dia, Kleber Grabowski, eu fui transmitir um jogo do Grêmio em Sorriso, no Mato Grosso, pela Copa do Brasil. Nós paramos em Sinop. Tá? Não tinha hotel em Sorriso. Não tinha hotel em Sorriso, paramos em Sinop. Então a gente chegou no aeroporto em Cuiabá e de lá nós pegamos um ônibus até Sinop. Longe pra caramba. Nós devemos ter levado de ônibus, eu calculo que umas 5 horas mais ou menos. 4 horas e pouco. É? E o Grêmio indo para lá também de ônibus. Só que faltou um dirigente do Grêmio que não foi naquele dia, porque eu acho que ele tinha uma audiência, alguma coisa aí em Porto Alegre. Ele foi no dia seguinte. Exatamente. Esse dirigente, ele não foi de ônibus de Cuiabá para Sinop. Ele locou um carro lá e foi ele sozinho dirigindo pela estrada rumo a Sinop, sem conhecer a estrada, porque ele nunca esteve lá. Quando ele chegou, eu encontrei esse dirigente lá e perguntei: porra, nós levamos 5 horas mais ou menos de ônibus. Quantas horas tu levaste para chegar? 2. 2. De carro numa estrada que ele não conhecia. Não existia GPS, evidentemente. Ele não conhecia, mas o carro conhecia muito bem. Cara, ele é completamente maluco. Mas... Tu disseste que o cara locou o carro. Sim, é porque é louco. E depois, Tem tu veio algumas- falar, e depois tu veio falar do vocalista do Metallica. Tem algumas sugestões Não, aqui só para concluir, esse jogo foi 1-1. Foi. Empatamos com o Sorriso. Sim. Gol do Carlos Miguel. E em Porto Alegre nós classificamos para a Copa do Brasil, cuja o Grêmio veio a ser finalista. Isso. Foi a noite em que a gente estava naquele horário da Voz do Brasil ali eu e o Marco Antônio Pereira, na cabine, esperando o horário de começar a transmissão a partir das 8, e eu ouvi o Boa Noite de voz mais grossa da minha vida, que era um locutor da rádio de lá. Estou eu e o Marco Antônio na cabine, de frente para o campo, e daqui a pouco surge aquele vozeirão, Baldassi, como tu tens. Só ouvimos o seguinte: boa noite. Eu digo, meu Deus, cara, eu nunca ouvi uma voz dessa. Mas vamos para a seriedade, aqui. Antes da seriedade, tem algumas sugestões aqui nos Qual é? comentários para realizar uma dupla. Baldasso e Paulo Brito cantando. Vamos fazer isso num programa qualquer dia aqui. Dupla vermelha. Tá. Certo. Agora liquidou. Eu vou embora. Esse programa tem 40 dias de existência. Já tem, hoje foi consumado como o melhor momento da história. Nossa, eu vou te dizer, tá tudo louco. Kleber Grabowski, o Grêmio ganhou do Pelotas 1-0, agora é pauta de seriedade, nem que seja por 30 segundos. Acho que o Grêmio se definiu ontem, né? Se tinha alguma dúvida a respeito da possibilidade de Thiago Neves e Jean-Pierre, o Jean-Pierre, por incrível que pareça, voltou melhor do que o Thiago Neves, mas ainda insuficiente. O Maicon começa o jogo e eu acho que o Jean-Pierre, ao natural, vai ficar como primeira opção em relação ao Thiago Neves, que por enquanto é a grande decepção. E o Caio Henrique também se escalou ontem com a presença do Cortez. Sabe o que eu achei, Kleber, no jogo do Grêmio ontem, com o Thiago Neves? Ele está completamente fora de forma, isso é indiscutível. Mas eu achei o Thiago Neves, e não vou elogiar jogador simplesmente por ser gremista, achei o Thiago Neves omisso no jogo. Não chamou para si o jogo em nenhum momento. Foi burocrata, deu um passo para cá, um toque para cá, um toque para lá. Ele não assumiu ainda a função que o Renato pretendeu dar a ele no jogo de ontem. Então, eu também concordo com o Kleber, eu acho que ele não tem nenhuma chance de sair jogando o Grenal. E eu acho que está amadurecendo aí o PP no time do Grêmio. O Renato que arrume uma outra maneira de escalar o time do Grêmio, ou que tenha um esquema alternativo. O PP está jogando demais, cara. Né? Além de Mas ter o feito PP, gol. o PP vai jogar o time do Grêmio, eu não sei da coincidência das datas, quando o Everton for convocado para a seleção. Aí o PP assume naturalmente Sim. a posição do Everton. Ele fez uma boa partida ontem. Por exemplo, os 2 últimos jogos dessa fase do Campeonato Gaúcho ele vai jogar. Vai Que o jogar. Everton estará na seleção. E eu acho o seguinte, o PP não foi sensacional, Não, mas é o não. cara que decide jogo. Decide? Decide jogo. E a Exatamente. característica, na verdade, né? Cara, eu fico vendo o Thiago Neves e tomara que melhore até, né? Não sinto isso, essa possibilidade,
Mas eu olho o Thiago Neves, aí eu lembro do Thiago Neves de 2, 3 anos atrás, esse que veio para cá não é aquele. Eu acho que é um clone, um cara que não tem nada a ver. O Lucas Silva passou... O Lucas Silva e o Jean-Pierre, acho que os dois passaram o mesmo tempo sem jogar. Sim. Um por contrato e outro por lesão. Sim. O Jean-Pierre já voltou melhor do que ele entrou ontem, melhor, né? jogou Ele melhor. não tem a naturalidade da ação, mas tem uma movimentação que acrescenta. Sim. Né? E o Lucas Silva já se transformou praticamente em titular. Só não é titular se o Renato não quiser. E o Thiago Neves não consegue... Pois é, Kleber, mas nós temos que levar em consideração também, me parece isso, e eu faço sempre referência a isso, nós temos que levar em consideração que o Thiago Neves tem 34 anos, o Lucas Silva tem 26 e o Jean-Pierre tem 21. A gente tem que levar em consideração a idade. Está aqui o Fabiano do meu lado dizendo que, pelo fato do Alessandro não ter jogado ontem, não vai jogar o Granal porque tem 39 anos. Isso conta, não há nenhuma dúvida que isso conta. Cara, eu quero até O Bruno perguntar... Fux tem 20 e poucos anos, jogou ontem e vai jogar o Grenal. Eu até quero perguntar para a nossa interatividade aí. O que o Grêmio deve fazer nisso? O que o Renato deve fazer? Escala o time com os 3 volantes? Estou perguntando para a torcida do Grêmio. Por que tu está me olhando aqui? Mas o Grêmio Eu não estou pedindo a tua opinião. O Grêmio está escalado. Mas não é isso. Eu quero saber a opinião do torcedor sobre isso. Um time com 3 volantes ou um time com Jean-Pierre? Aliás... Não tem alternativa nesse momento, Benfica. Não tem nenhuma. Nesse momento não tem alternativa. Vão jogar Os 3 Maicon, volantes. Lucas Silva e Mateuzinho. Eu só quero saber da opinião do torcedor. E quero perguntar para o Rafael Serra aqui, na redação da RDC TV com a gente. O time está definido, né? Está definido, Benfica. Até assim, antes da entrevista do Renato, ontem, e pela impressão que a gente teve do jogo, e até na interatividade, a gente estava fazendo o jogo no Bairrista, e comentava que, olha, o Jean-Pierre em 30 minutos, voltando aí de lesão de 5 meses, ele fez muito mais que o Thiago Neves. E eu não tenho dúvida, Benfica, se o Grenal fosse daqui 2 semanas, por exemplo, com 2 jogos aí, até chegar o Grenal, o Jean-Pierre seria titular do Grenal. Sim. Aí o Renato só ia decidir quem iria sair, se o Maicon ou o Lucas Silva. Mas como está em cima, Benfica, e até pela entrevista do Renato ontem, que praticamente escalou Maicon, Lucas Silva e Mateuzinho, o Jean-Pierre neste momento vai ficar no banco. E ontem o Renato falou que o Thiago Neves e o Jean-Pierre ainda estão sem ritmo e não vão começar o Grenal. Ficam no banco de reserva. Mas o Jean-Pierre talvez no outro jogo já comece. Aí sim. Eu não sei se é Libertadores, o Grêmio tem Libertadores semana que vem, não? Contra a Católica. Contra a Católica? Isso. Aí eu acho que há a possibilidade, sim. Onde é esse jogo contra a Católica? Na Católica. Lá no Chile. Lá no Chile. É no Chile. Exatamente. Kleber Grabowska. Só mais uma coisa, aproveitando o Serra ali. Será que o Grêmio já não está de olho em um outro centroavante? O Grêmio? Para contratar? Para contratar. O Luciano, eu acho que não. Ferreirinha saiu, o Luciano, eu acho que não é do setor. E só tem o Diego Souza, né? E aí, Serra? Não, a informação é que o Grêmio está no mercado sim há algum tempo, Benfica. Vamos lembrar que o Grêmio tentou aí o Diego Souza, vamos dizer assim, Benfica, é um negócio de ocasião com um jogador que o Renato confia, que tem identificação com o Grêmio, um custo baixo, né? Vem por produtividade, um salário ali naquele patamar de entrada dos jogadores do Grêmio, mas o Grêmio está sim a direção no mercado, atrás de um centroavante. O que esbarra? A questão do valor, né? O Pedro era um jogador caro, o Grêmio chegou até o seu limite, mas o jogador até pela questão financeira e do ambiente e tal, preferiu jogar no Flamengo. Então, mas o Grêmio está sim no mercado para tentar trazer o centroavante que venha a ser o titular e quem sabe unanimidade entre torcedor, imprensa, enfim. Mas Serra, eu tenho a seguinte opinião em relação ao centroavante. O centroavante que seja caro e que venha para a equipe e, nesta equipe, ele corresponda, faça gols decisivos especialmente, gols de título, como fez o Jardel, vou usar um exemplo apenas, ele passa a ser barato. É um investimento, não é uma despesa. Kleber Grabowska, o Inter ganhou 2-0. E apresentou um jogador que já foi aclamado e adotado pela torcida no primeiro jogo, né? O Saravia é o jogador que faz a movimentação que o Cudê quer, Silvio, e entrou com naturalidade. A ponto do Jarro, no primeiro tempo, né, o atacante marcar o lateral.
Né? Segundo tempo, o D'Alessandro meio que incentivou a consagração do Javo. Lógico que do Javo não, do Saravia, né? O corredor da direita muito bem preenchido. O primeiro gol do Internacional é a jogada dele, né? Um cruzamento de qualidade. Ontem o Internacional apresentou uma variação. Com o Gustavo, eu não sei se foi orientação do Cudê, o Internacional usou demais os laterais e a jogada aérea. O Internacional sempre tentava jogar em penetração, infiltração, bola pelo chão. Ontem o Internacional, no primeiro tempo, teve 7 lançamentos para dentro da área, procurando o Gustavo. E o Gustavo, por enquanto, né, é só Gustavo, não é Gustavo, né? Não é só pelo Cudeus que tu está apaixonado, tu também te apaixonasse pelo lateral argentino. Pelo lateral direito. Mas eu não quero começar sobre isso. Primeiro eu quero comemorar, além das individualidades que foram bem, o fato de que o Internacional tem um modelo de jogo e que os jogadores cumprem rigorosamente, seja quais jogadores forem, seja em qual jogo for, de qual competição for, este modelo é rigorosamente seguido. E o jogador que entra, ele tenta executar. Alguns não conseguem, vou te dar um exemplo. O Guilherme Pato ontem não estava à vontade naquela função que foi colocada. Né? Não estava à vontade, não é ali. Ele tem que jogar mais à frente. Ele não estava à vontade. Então, assim, acontece, mas ele estava lá para tentar executar a função que o Cudê pediu para ele. Eu quero fazer a defesa dos mal falados. Ontem no Twitter, quando terminou o primeiro tempo, Kleber Grabowska, o primeiro tempo, eu disse que o Patrick era o melhor em campo até então. O Patrick fez os gols no segundo tempo. Vários colorados vieram me xingar. Do tipo assim, o Patrick não joga... São pessoas que já estão com o conceito concebido. Já sabem quando o Patrick vai entrar em campo, que independente do que ele faça, ele vai dizer que o Patrick não jogou nada. Aí o Patrick decide o jogo com 2 gols, teve um deles que eu fui procurar no Twitter, ele me bloqueou. Porque ele sabia que ele não ia ter o que me dizer. Ele não ia ter o que me dizer depois do jogo. E ele ia ser obrigado a elogiar o Patrick. E é proibido elogiar o Patrick. Vou dizer mais. Patrick é absolutamente útil no grupo do Internacional. Útil. Esse foi o termo que eu sempre usei para ele. Continua sendo. O Natanael, que é outro mal falado, só jogou bem até agora no ano. Apareceu bem em todas as partidas. O Wendel, que esses dias se recusaram a cantar o nome dele, quando canta o nome de todo o time, uma palhaçada que fizeram no Beira-Rio, o Wendel não jogou mal até agora. Não jogou mal até agora na temporada. Tá? E o Gustavo ontem... Gustavo. Eu quero dizer uma coisa. 44 gols nas 2 últimas temporadas é Gustavo. Eu quero dizer uma coisa sobre ele. As decisões tomadas por ele na partida, nos lances cruciais, foram absolutamente corretas. Corretas. Quando ele sobe, cabeceia para o chão e a bola bate na trave, ele tomou a decisão correta. Não entrou. Aí é o erro de cálculo, mas a decisão foi correta. Quando ele se antecipa ao zagueiro na pequena área para concluir a gol a queima-roupa e o goleiro faz uma super defesa, o movimento e a decisão dele foram corretas. Então, assim, eu não acho que o Gustavo tenha feito uma partida ruim pelos gols que perdeu, pelos gols que errou. Porque esse é um jogador que, afinando, a bola vai entrar. Eu faço questão de fazer essa defesa daqueles que são xingados, às vezes, de forma gratuita. Eu quero colocar mais um na lista ontem. Acho que ontem foi a melhor partida do Nonato sob a administração do Cudê. Acho que até poderia ter ficado no time para dar O Nonato, em determinado momento, no primeiro tempo, fez aquilo que a gente falava aqui, que o Lindoso, nessa função, não conseguia fazer, que era entrar na área para chutar. E aquilo que o Cudê queria que ele fizesse quando chegou no Beira-Rio. E o Nonato não deu resposta. Ontem, no primeiro tempo, e ontem quem foi musto foi o Fux. Né? O Lindoso pouco apareceu. O Lindoso e o Danilo Fernandes não trabalharam no jogo. O Danilo, porque não teve chute a gol do Brasil de Pelotas no primeiro tempo. E o Lindoso, eu não sei se ele está meio receoso, né, de ter saído do time. E ontem a administração, aquela saída de bola, o passe rompedor de linha, era do Fux, muito à vontade, jogando praticamente na intermediária de ataque do Brasil. E a respeito do Gustavo, o Inter teve 13 chances de gol no mínimo. 13 chances de gol. 6 com o Gustavo. Tu que é isento, Edu Santos, concorda com tudo isso? Concordo, Silvio. Eu só não concordo com essa pecha de Gustavo, porque ainda está devendo. Né? Gustavo, acho que ele jogou 2 jogos. Não, mas é muita responsabilidade um jogador ser chamado de Gustavo. 3, Fabiano. 3. Caxias, Católica. 2,5. Católica entrou no final do jogo. Ah, mas teve chance. Gente, pelo amor de Deus, calma. Não consegue chamar o cara de Gustavo? Tenta, vamos ver. Tenta. Um cara que faz 44 gols nas 2 últimas temporadas, ele não é Gustavo, ele é Gusta muito gol. Mas Gusta tenta muito chamar de gol. uma vez Não só. chamo, é Gustavo, artilheiro, nosso. Vai chamar. Vou chamar de Gustavo, porque ele merece ser chamado de Gustavo por tudo que ele fez.
E se virar que tu tá Gusta, rindo, quase Cacá? gol. Hã? O O Fabiano está futebol. olhando para mim, eu não falei nada. É para eu rir, é para Gosta de centroavante, não gosta? Adoro centroavante. Em seguida, os gols do domingo. Mas antes, a nossa interatividade aqui no Mas Bairrista centroavante Futebol que Clube, faça Edu. Muitos recados aqui, Silvio, e tem uma pergunta para o Baldasso se Qual é? O Saravia já que essa paixão foi tão grande, se ele pode ser escalado. Joga. Vai jogar. A única questão, o próprio Cudê disse na coletiva depois do jogo, a dúvida é física. Como ele vai se portar fisicamente nessa recuperação do jogo de ontem. Porque ele estava algum tempo sem jogar. Mas, estando bem, ele é titular. Ele é o novo titular do lateral direito. Sabe que até já faz um certo tempo que a gente não usa isso aqui, mas ontem me chamou a atenção no Patrick, que tu elogiaste bastante, o seguinte, o Patrick fez muito esse movimento aqui, ó, nessa linha de 3 pelo lado esquerdo, entrando na área por aqui e não fazendo aquilo do arrastar a bola aqui, conduzir a bola por esse lado Só aqui. que- Fez muito aqui, o que é importante nesse Só esquema que quando ele fez, me confirma Kleber Grabowska, quando ele fez os 2 gols, ele já estava jogando na do Edenilson. Ele já tinha... Qual tinha sido a substituição? Aí é que... Entrou o Não, Marcos Guilherme. Marcos Guilherme entrou e o Thiago pela esquerda Galhardo. E o Patrick veio, centralizou. Mas isso me chamou a atenção nele, porque normalmente quando ele joga nessa linha de 3 pelo lado esquerdo, ele fazia isso aqui. Sim. Ontem, quando ele estava jogando aqui, no primeiro tempo, ele entrou muito na área, o que é importante nesse processo. E um outro detalhe que eu tinha falado, o Galhardo, quando entrou, eu digo, será que ele vai testar o Galhardo na função? Porque quem saiu foi o Lindoso. Será que ele vai... Não, saiu o Nonato. Saiu o Para o Nonato. Galhardo entrar? É. E saiu o Pato. Pato e Nonato Pato saíram. e Nonato. Perfeito, E perfeito. depois entrou o Praxedes no lugar do Patrick. Saiu o Nonato, que era o centralizado aqui na linha de 3. Isso. Aí eu digo, será que ele vai colocar o Nonato aqui, o Galhardo aqui no lugar do Nonato? O que ele fez? O Galhardo veio jogar aqui como atacante e quem ele puxou para cá? O Galhardo entrou, foi para lá, quem ele puxou para cá? O D'Alessandro, cara. O D'Alessandro apareceu, o Kleber, comenta aí, muito como o jogador, atrás o jogador centralizado nessa linha de 3. E é alguma coisa que pode surgir por aqui? Não sei, mas me chamou a atenção que o D'Alessandro à vontade nessa função. E rendeu mais para o time. Sim. Né? O time se estabilizou, se distribuiu melhor com o D'Alessandro sendo o passador. E tu sabe que ele me pareceu assim à vontade nessa função? E outra coisa, no final do jogo, não sei se estava com tanta moral assim, foi dar bote defensivo na linha de fundo. Pois é, claro que era um jogo, com todo respeito ao Brasil de Pelotas, menor em relação aos jogos da Libertadores da América. Em relação ao Grenal, por exemplo. e um dos- é outra olha, história. se Mas foi- isso me chamou a atenção. Se, como diz o Kleber, foi dar bote no final do jogo, se escalou para o Grenal. Acho que não. E outra coisa, Aí tu tá Silvio, provocando o Baldasso. o Brasil de Pelotas é muito fraco. Eu acho que é um dos piores É times do melhor Brasil. que a Católica? Não, nenhuma chance. Vamos fazer o seguinte, vamos ver uns lances aqui. Por exemplo, da vitória do Grêmio, de 1-0, gol do PP sobre o time do Pelotas ontem na Boca do Lobo. Vamos ver esses lances, Mostra então, só o primeiro do lance, jogo do depois Grêmio deu, aqui. né? Porque foi só o que o Grêmio fez. O primeiro lance do jogo, depois acabou o Grêmio no jogo. Né? Aí, ó, tá aí, ó. Pode ir comentando. Lançamento do Darlan. Bom, Garoto estamos Darlan. mostrando os lances do jogo do Grêmio. Neste momento, terminamos de mostrar os lances do Grêmio. O lateral do Pelotas, ele podia tirar a bigorna do bolso, né? Quem foi que deu esse lançamento? Que aí, né? lançamento Darlan, do, que que toque lançamento do Darlan, Que hein? bola, que bola. Bela, amor. Grêmio show, né? Vamos seguir? Não é Grêmio show, Grêmio líder. E agora? O que vai acontecer? Que paulada, Baldasso. Que rabo. Tu estava vendo o jogo ou estava no Não, cinema? absolutamente, estava passeando. No cinema. E esse foi o melhor momento do Pelotas no jogo, né? Como é que é, Kleber? Essa bola no poste. E depois O que foi aquilo ali? Aqui o jogador do Pelotas reclamou de pênalti. Vamos ver se repete Não, aqui. não pode, é proibido. É proibido. Olha, não vai repetir, não? E essa é a grande defesa do Paulo Vitor no Se jogo. possível, Batista, depois tu coloca aquele lance aí onde houve a reclamação do pênalti para que o Cacá analise. Te botei na fogueira, hein? Que goleiro. Já estamos no segundo tempo. Esse que chutou... Tá valendo isso aí? Não. Como não valeu? Acho que estava impedido, não estava? opa, Olha, tá ali o opa, lance opa. ali. Vamos ver. Repete. Tava nada Repete aí, impedido. Batista. Deixa eu ver uma coisa. Não, agora pegou o chute novo. E agora? Não, mas É agora. É agora.
É que tem um problema nos equipamentos das emissoras do Rio Grande do Sul para repetir pênalti contra o Grêmio, não consegue. O equipamento tranca. Nenhuma emissora de TV no Rio Grande do Sul consegue repetir lance de pênalti. Foi pênalti ou... Não, a arbitragem é honesta. Meu Deus do céu. Olha, isso aí é camburão. Muito bem. Aí estão os lances do João. Ele está repetindo de novo lá. O Batista, acho que o Batista é colorado. Disputa de espaço. Obrigado, Batista. Obrigado, Léo. Daqui a pouco a gente mostra os gols do jogo do Internacional. Com um detalhe, esses lances estão da televisão, por isso a gente tem vários, e os lances que a gente tem do Internacional são do canal do Internacional. E aí tem dificuldade, inclusive, de uma imagem melhor. Por isso a gente separou os 2 gols para mostrar agora. Pode ser. Nem o canal funciona lá. Vamos ver o primeiro gol do Patrick, por exemplo. Saravia colocou com a mão. Negócio impressionante, cruzamento. A primeira assistência de lateral do ano no Internacional. Que é aquilo que a gente fala, né? O lateral, que é muito usado pelo esquema do Cudê, precisa ter o lance final com qualidade. Ele foi muito bem, ele foi bem na marcação também, combinou a jogada, ele foi muito bem. Olha que ele fez um lance, Baldassi, depois desse gol, também por aqui, cruzando e cruzando para trás, que o jogador do Internacional acabou perdendo o gol. E vamos para o segundo gol do Internacional, então, que também é do Patrick, só que do outro lado. E o Patrick é um nanico, né, cara? Não sei se é tudo isso. Não. O que vai sobrar para mim? Só que assim, Benfica, respeita. Deixa eu te dizer uma coisa. O Internacional teve nos 2 últimos jogos, prestem atenção nisso. Nos 2 últimos jogos, o Internacional... Obrigado, Batista. Obrigado, Léo. Nos 2 últimos jogos, o Internacional teve 50 finalizações. 50 finalizações nos 2 últimos jogos. Uma coisa assim, inconcebível, inacreditável. Porém, obviamente que este é um dado positivo, o Inter fez 5 gols em 50. Ou seja, o Internacional está fazendo 1 gol a cada 10 finalizações. Eu não digo que o Brasil de Pelotas, sim, é um nível inferior de qualidade. A Católica eu não considero. Mas nós vamos enfrentar adversários mais fortes a partir de agora. Tu não pode precisar de 10 finalizações para fazer um gol. Não pode. Porque vai ter jogo que tu vai ter 3, 4 possibilidades de finalização e tu vai ter que decidir. Então, assim, ao mesmo tempo que eu comemoro que o Inter finalizou 50 vezes em 2 jogos, a efetividade precisa ser maior. Estou saindo daqui, estou indo para a rodoviária de Porto Alegre, porque eu estou sem dinheiro para ir de avião, comprar uma passagem para ficar bem longe da cidade no Grenal. Já pensaram? 10 finalizações no Grenal? O Fábio Assunção diz aqui no nosso Facebook: acho melhor jogar com 5 volantes e 3 zagueiros para não ser goleado pelo Liverpool dos Pampas. Eu já disse isso. Também tem um recado aqui do Ricardo Corrêa: esse lance do pênalti parece o Kleber pelo Labarca. O Kleber jogava assim. Ele não vai falar nada. Não tem resposta? Não? Nunca ganhou do Labarca e fica cantando marra. Brincadeira. Cacalo, tu realmente está com medo do Grenal? Não, ou é ironia? Eu não estou com medo, Benfica, eu estou aterrorizado. Um time que faz 50 chances de gol em 2 partidas, ou 28, ou 30, ou 40... que tem os melhores jogadores do mundo. O Liverpool é muito pouco perto do Internacional. O Liverpool é muito pouco. Eu estou preocupadíssimo. O Liverpool perdeu esses dias, Cacau. O Liverpool perdeu esses dias. Ele andou perdendo. O Internacional perde o Grenal há 3 anos também. Isso eu não vou falar aqui, porque esse ano a coisa está diferente. É o Deus, coitado de Deus aí, não tem nada que ver com isso. Olha só. Daqui a pouco a gente vem com com os resultados dos jogos do final de semana do Campeonato Gaúcho e a classificação. Teve coisa interessante, está mudando. Essa rodada aí meio definiu quem vai para que lado. Olha, bom, mas eu quero o seguinte, tem uma revolução acontecendo no Rio Grande do Sul em termos de transmissão, hein? E eu estou falando, acho que com todo o direito e mesmo que participe desse processo, mas acho que isso é preciso enfatizar. Todos os jogos no final de semana do campeonato da divisão de acesso são transmitidos. Todas as torcidas do interior do estado, sem precisar sair da sua cidade, pode assistir o jogo do seu time. Aí eu quero chamar... Júnior Maicá, vem aqui para dividir essa parceria, por gentileza, com o Edu Santos, explicando isso que ocorreu no final de semana. Até o Capivara Futebol Clube Até também. o Capivara. Se estiver na divisão de acesso...
Tô ligando aqui o microfone sem fio aqui. É o Capivariano Futebol Clube. Júnior Maicá, bate uma bola aí com o Edu para falar sobre isso. Bom, primeiro agradecer, Silvio, aqui a participação no Baldaço Show de hoje e o programa do Fabiano aí. Mais um final de semana, né, de divisão de acesso, 8 jogos, 2 no sábado, 6 no domingo. Convidar todo mundo a conhecer lá fgftv.com.br, que é nossa plataforma, né, onde todo mundo vai poder assistir os jogos do seu time. Claro, nós vamos ter uma assinatura, né, um valor mensal de R$19,90, sendo que metade desse valor vai para o teu clube do coração. Tu torce para o Guarani de Venâncio, torce para o Avenida, torce para a Lajadense. No momento que tu faz a tua assinatura, tu escolhe o teu time do coração e o valor, metade do valor da assinatura vai direto para o teu clube, né? E os outros, claro, a outra metade, enfim, operação, é do projeto, a operação toda, né? É uma operação custosa realmente. A gente está... Essas carinhas de cansaço aí não são de graça, né? E todos os jogos, Silvio, são transmitidos direto do estádio com equipe. Com equipe própria, né? Equipe todos os 8 jogos. São 8 jogos por cada fim de semana. Narrador, comentarista, né? Então o pessoal assiste vai conhecer lá fgftv.com.br. Daqui a pouquinho sai um aplicativo também. A gente vai ter um aplicativo, o pessoal vai poder assistir no telefone também, espelhar na televisão. Lembrando que são todos os jogos, né? Tudo que envolver o futebol gaúcho, menos, claro, a primeira divisão, que é a da RBS TV, mas divisão de acesso, futebol feminino, a Copa Ibsen Pinheiro do segundo semestre, a Copa Ipiranga no final do ano, né? Quer dizer, eu nem sei, já estou falando, né? Até o que eu não podia falar mais. Ontem, Silvio, a gente fez, o último jogo da noite foi São Gabriel e Guarani de Bagé, tudo se encaminhando para 1-1. Um jogo pegado, disputado em São Gabriel. No último lance do jogo, São Gabriel fez 2-1 e conquistou a vitória. É emoção até o final. E claro, a divisão de acesso também é o futebol raiz. É pegado do início ao fim, é bronca com a arbitragem, é a torcida na bronca com o time, depois com o adversário. O Guarani de Venâncio, no sábado, 2-1 com o Lajadense. O pessoal lá de Lajado ficou pistola. Ficou pistola com o árbitro. Se tu quiser, Silvio, eu tenho os placares da rodada aqui. Então diz aí pra gente. A União Frederiquense fez 3-0 no Cruzeiro. O Tupi de Criciúmal, terra dos goleiros, né? Empatou em 0-0 com Veranópolis. O Brasil de Farroupilha empatou em 0-0 com Glória de Vacaria. Passo Fundo empatou em 0-0 com Igrejinha. Na Pedra Moura, lá, o Bagé 1, São Paulo 3. Uma boa vitória do China Balbino, né, Kleber? Líder do grupo agora. Contra o time do Arilson, né? Contra o time do Arilson, né? O Bagé. O Guarani de Venâncio ganhou do Lajadense 2-1 no sábado. O São Gabriel teve a virada ontem 2-1, né? Em cima do Guarani de Bagé. E o Avenida empatou com o Inter de Santa Maria 1-1. Se destaca também o Glória nesse começo, né? Do Fabiano Daitz, que já subiu o Ipiranga no passado. Não tem ninguém com 100%. Isso é prova também de um certo equilíbrio. Essa segunda rodada a gente teve bastante empate, né? A primeira rodada quase não teve. Mas tivemos alguns empates nessa, 2 jogos sem gols. Sobem 2? Sobem 2. Sobem 2 e caem 2. Então fica esse destaque inicial, os times da Serra também, o Glória, o Veranópolis também, né? O Kleber acompanha bastante. O Brasil de Farroupilha que não decolou ainda, né? O Brasil de Farroupilha não decolou. Do Ale Menezes, né, inclusive. E perdeu na estreia para o Igrejinha e empatou ontem. Mas destaco isso aí, o Glória também, o Fabiano, né? O cara que conhece bem aí. Mas é um futebol, assim, é um nível de futebol que a gente, nós do Rio Grande do Sul estamos acostumados, né, de pegada, de força realmente. Não é, mas por outro lado, estou vendo esse assunto que a gente conversa bastante em bastidores de globalização no futebol, né? A gente está vendo os clubes com análise de desempenho, solicitando imagens para a gente para usar nisso. A gente está vendo pouco bico para frente, pouco balão, sabe? Os times que apostam nisso acabam se dando mal. A gente está vendo muito trabalho... Enfim, o futebol moderno, como a gente conhece, transição defensiva para o ataque, com bola no chão, enfim, bons jogadores se destacando, alguns veteranos, claro, mas está muito legal a divisão de acesso, então convido todo mundo aí, fgftv.com.br, para conhecer a plataforma. Perfeito. Ô Silvio, ontem foi o reencontro do China Balbino, técnico do São Paulo de Rio Grande, com o Arilson, técnico do Grêmio Bagé, e os dois jogaram juntos em Livramento, acho que no 14 de julho. E o China estava lembrando uma história, que ele estava na pré-eleição, e o treinador deu a pré-eleição, vamos jogar com fulano, vamos fazer isso, vamos botar a marcação lá em cima. Daqui a pouquinho o treinador começa a chorar. O que foi? É uma honra para mim treinar o Arilson aqui da seleção. Acabou com a moral do treinador.
Espetacular. Obrigado. Vou nessa, Silvio. Meu velho. Porque, como eu disse, é uma revolução, porque agora não tem cidade que tem clube na segunda divisão de acesso, que não pode ver o seu jogo, o jogo do seu time. Sempre, todo final de semana estará vendo. Ô, Rafael Serra, tu é do interior? Tu não é do interior? Eu morei muito tempo em Santa Maria, Benfica. Então tu é do Inter de Santa Maria? Eu frequentava o presidente Vargas lá usando o boné e a camisa do Grêmio, Benfica. Muitas vezes fui xingado, mas eu enfrentei isso lá. Esse mesmo? preconceito. Mas não era nem o teu segundo time, digamos? Não. Eu não tenho segundo time, Benfica. Só tenho um time que é o Grêmio. Depois eu só tenho, vamos dizer assim, carinho por um ou por outro. Isso aqui é convicção. Bom, o que tu acha, Cacá? Tu tem time no interior ou não? Eu tenho muitos. Quais? Um, por exemplo? Grêmio. Ah, é o Grêmio sempre, então. Sempre, não interior, tem o teu aqui, segundo em time. todos Tá os no lugares. interior, tu torce pro Grêmio. Né? Todos os lugares. Tá bom. Muito bem. Bairrista Futebol Clube, falando sobre o Grêmio, sobre o Inter, sobre o Grenal da próxima quinta-feira, que, aliás, terá, né, Serra, a arbitragem argentina. Um árbitro argentino estará aqui apitando quinta-feira na Arena no Grenal. Ele vai apitar Benfica, e até assim, eu recebi até uma mensagem de um gremista hoje, que é conselheiro do Grêmio, a qual vou me dar o direito de não revelar, que está preocupado com essa situação, porque segundo ele, o técnico do Inter argentino, né, e o Inter tem dois jogadores importantes que também são argentinos. Eu não tenho culpa se o Renato não gosta de estrangeiro. Que culpa eu tenho? Veio o Montoya aí, que é um bom jogador, o Renato botou ele para cortar grama no pátio. Eu não tenho culpa disso. Os meus argentinos jogam, meus argentinos treinam. Isso é problema de cada um. Ué? O Kahneman não joga na seleção argentina. É o único, né? E a arbitragem argentina, o que tu acha, Cacau? Esse árbitro já apitou jogos do Inter e do Grêmio e não teve problema em nenhum. O que faz de antemão, o que é sempre um perigo, eu achar que tá bem. Mas vamos ver. Tu gostou da indicação, Cacau? Eu não conheço o árbitro do Benfica, não me lembro de jogo que ele tenha apitado, mas eu estou frequentando aquela tese de que o árbitro é um ser humano, pode cometer erros. O que eu ouvi Isso vindo do Cacalo que eu é um ouvia troço isso. inacreditável. Não, aqui, é impressionante. Cacalo, tu estava naquele jogo lá na Argentina em 89, não estou falando de 83 a famosa batalha do Grêmio lá em La Plata. Estou falando de 89. Contra o River. Não. Em La Plata contra o Estudiantes, quando o Grêmio ganhou de 3-0, Kleber, e o Cuca jogou muito. Se não me engano, fez uns 2 gols. Aliás, foi um grande jogador, o Cuca. O Cuca jogou Inter demais também. naquela época. O Inter também. Grande jogador. Tu estava lá naquele jogo, não? Eu estava. É mesmo? Eu estava. Mas tu não era o vice de futebol, tu foi a partir de 93, quem tu era? Eu era o vice jurídico. Vice jurídico? E viajava sempre. Não, nem sempre, às vezes eu viajava. Aliás, o Cacau acho Não que... era o Raul Regis? O Regis era o vice de futebol. Era? Quem era o presidente na época? Não, para um pouquinho, depende do momento. Houve 2 vice-presidentes de futebol. Começou com o Raul Regis e terminou com o Rafael Bandeira. E o presidente era Paulo Odoni. Sabe que naquele jogo eu me encagacei tanto. Como é que é? Não Com ouvi, Silvio, desculpa. Eu não ouvi, desculpa, me eu estava encagacei distraído. todo naquele jogo. Foi um negócio. O Grêmio ganhou de 3-0, deu um banho de bola no Estudiantes de La Plata. E a torcida, porque a torcida argentina é assim, eles não param de cantar nunca. Era a volta do Grêmio a La Plata, né? Tava 3-0 para o Grêmio e a torcida cantando. Bom, a gente fez o trabalho, estava o Haroldo de Souza comigo. Grande Haroldo de Souza. E aí a gente saiu do estádio, depois da meia-noite, fomos procurar um lugar para comer. Encontramos um bar, e o Rui Carlos Osterman, acho que estava também, mas foi para o hotel. Encontramos um bar cerca de 2 quilômetros do hotel. E aí a gente está comendo lá e tinha um amigo nosso, argentino de lá, que estava junto conosco. Mas esse bar tinha mesa de sinuca e uns argentinos com a camiseta do Estudiantes jogando a sinuca. Pareceu tudo tranquilo. A gente pediu uma coisa para comer e daqui a pouco, no meio da refeição, esse amigo nosso, o argentino, chega e diz para mim e para o Haroldo o seguinte: se mandem porque eles querem bater em vocês. Tinha uns 15 mais ou menos. Meu Deus. Eu nunca corri tanto na minha vida. Eu corri mais do que o Haroldo, que é mais alto do que eu, para chegar até o hotel. Eles não cumpriram com essa missão?
Não cumpriram porque nós fomos muito rápido. Cara, mas a torcida argentina é completamente... O time pode estar perdendo de 5-0 e os caras estão torcendo. Bom, vocês já viram isso lá, né? O que é, Kleber? 1 do Paulo Egídio e 2 do Cuca. 2 do Cuca, né? E com o Paulo Egídio, 89, o ano que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. E Cláudio Duarte, o técnico. Silvio, esse final de semana teve uma imitação grosseira no Clássico de Minas Gerais, entre Atlético e Cruzeiro. Imitaram o aviãozinho do Cacalo e colocaram um helicóptero. Como aviãozinho do Cacalo? Para aí, tchê. Não é teu aviãozinho? Que aviãozinho? Que história é essa que vocês espalharam por aí? Ah, desculpa. Tem nada a ver com esse aviãozinho. Absolutamente nada. Tá bom. Mas a torcida do Atlético Mineiro contratou um avião para passar com todo preto, com um B por cima do estádio do Mineirão, se eu não me engano. Fazendo alusão à queda do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inspirado em alguém. Nossa, exportação? Inspirado em alguém. Produto totalmente gaúcho. Mas o show do Metallica... Ei, Baldasso, vamos ao show do Metallica? Não. Quem é que vai? Não, o Baldasso vai cantar de novo. Eu gosto muito do Metallica, acho uma grande banda, gostaria muito de ir no show. Eu lamento por aqueles que compraram ingresso para o show na Arena OAS vão ter que assistir na Fiergues, porque é uma estrutura menor, mas infelizmente tem uma coisa maior que tudo isso, que é a rivalidade, e o Internacional não vai ajudar o Grêmio, e ponto final. Mas onde é que vai ajudar o Grêmio Internacional? Não vai, porque o Grêmio e a Arena porto-alegrense que se virem. O Internacional tem os seus problemas, o Grêmio tem os seus. Não, mas eu não vou estragar meu gramado, tirar o jogo das gurias coloradas, comprometer uma possível final de Campeonato Gaúcho, porque o Grêmio resolveu que o show não vai ser lá. Por que eu tenho que ajudar? Mas vamos deixar bem claro, não vai ajudar o Grêmio em nada. Do Grêmio está resolvido. Não está resolvido, não vai nessa. Não vai ser na Arena. Aonde vai ser, não é problema do Grêmio mais. Abril agora vai ter que discutir com a Metallica. Resultados do final de semana do Campeonato Gaúcho, vamos colocar na tela aqui para a gente analisar os resultados. O Juventude perdeu para o São José por 1-0. Em seguida a gente analisa isso aqui. Ó. O Pelotas perdeu para o Grêmio. O Aimoré, rapaz, com Hélio Vieira, foi a Erechim e goleou o Ipiranga por 5-1. Silvio, Oi, diga. Lá em Erechim ontem tinha a história de que o Paulo Henrique Marques estava trocando o Ipiranga pelo Juventude. O Juventude não vai contratar um técnico que leva 5-1 em casa. Pois é. Mas pode perder o técnico? Eu acho que não. Ainda assim? Do Ipiranga? 5-1. Sim, não. O Juventude pode perder o técnico? O Juventude está na zona de rebaixamento, né? Tem uma crise lá que está crescendo, né? Teve um time que tomou 5-2 em casa e o presidente queria demitir o treinador no intervalo. Foi seguro. Eu conheço a história de cabo a rabo. Hélio dos Anjos, bom treinador. O Novo Hamburgo ganhou de 2-1 do Novo Hamburgo? Do Esportivo. Não, Esportivo. É como se ele tivesse ganho do Novo Hamburgo. Todo dia tem uma surpresa. Sim, sim. Mas ali tá certo. É que aqui a gente... Aqui nós fugimos do comum aqui também, não é a obviedade. O Inter ganhou do Brasil de 2-0. Dá para dizer que nessa vitória o Novo Hamburgo se superou, é por isso que está assim. É verdade. E o São Luís ganhou do Caxias. É hoje o jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar Aliás, aqui... Silvio, rapidinho, se o São Luís ganhar do Caxias hoje, o Juventude vai para a degola, né? Pois é, por isso é que a gente vai ver a classificação aqui. Vamos colocar a classificação dos dois grupos aqui. Olha, no grupo do Internacional, essa é a situação. O Inter e o Novo Hamburgo... Olha o que é o Novo Hamburgo. É o grupo, lá atrás fez os primeiros gols do campeonato. Olha a pontuação, esse aí é o grupo da morte. O Pelotas com 1, São Luís, Juventude, Ipiranga com 0. Isso aqui para efeito de classificação para as fases finais dessa etapa. E no grupo do Grêmio, Grêmio e São José já ganhou as duas, os dois com 6, Aimoré com 4, o Esportivo com 3, Brasil de Pelotas com 3 e o Caxias com 1. Tudo vale, repito, para classificação para a parte final deste segundo turno. Mas o mais importante vem agora, ó, na classificação. A classificação geral do campeonato. Interpreta para a gente aí, Edu. O Juventude e o São Luís estão praticamente rebaixados. O Juventude eu não coloco como rebaixado. O Juventude tem de onde tirar. Mas a crise é forte. Mas de onde, Kleber? O Juventude não consegue ganhar ali, em casa. O Novo Hamburgo foi fazer os primeiros gols nessa rodada no campeonato. Nem gol tinha feito ainda. O Juventude já tem 6 pontos. O Juventude não dá uma sacudida. O São Luís tem um jogo hoje. Quando digo que o time não vai cair, é porque não vai cair. Sabe disso? Não, até porque Juventude é time grande. E time grande não cai. E eu acho que a rodada com as Cara, enfim, com muito talento no Baldasso.
Repete o que eu te dizer. O Juventude não vai cair, porque quando eu digo que um time não vai cair, ele não cai. Muito bom. Essa aí também Já vai ser já tirada. prepara o Juventude na divisão de acesso. O Aimoré com a vitória está escapando, né? O São José Grande vitória do São Aimoré. José e o Aimoré com as vitórias, eles se distanciaram da zona de rebaixamento e eu acho que já se definiu quem Quantos está na jogos tem? degola. Tem Quantos? 5 ameaçados. Tem mais Quantos 3 jogos para Mais cada 3 time. jogos? Mais 3. Olha aqui. 3 ou 4? 3, são 6 rodadas. Sim, porque é uma mais que no primeiro turno, Não, porque... não, tem mais Então, 4. então faltam 4. Mais né? 4. Porque deu 2. Mais 4, são 6 rodadas no retorno. Baldaço, daqui para baixo está a confusão, né? É isso aí, é isso aí. Aqui, Brasil, Novo Hamburgo, Pelotas, Juventude e E São a, Luís. e a briga da melhor campanha da dupla Grenal, ela só vale para fins de decisão de turno, né? Porque decisão de campeonato não tem mais. Lembrando que o São Luís joga hoje com o Caxias em casa, é isso, né, Edu? Se Isso. ganhar o jogo, Se sobe ganhar, pra já cá, passa ó. para 7 Sobe e pra derruba 7. o Juventude para a lanterna. O São José, o Ipiranga e o Esportivo, no geral, tem a mesma... Ah, é que o Caxias não jogou essa rodada ainda, né? O Caxias joga hoje, né? Joga hoje. Por isso que tem... Rafael Serra, diz pra gente aqui qual é a tua opinião. Quem é que vai cair pra ti, hein? Vendo essa classificação. Benfica, eu vou dizer o seguinte, o Novo Hamburgo fez os primeiros gols no Gauchão, mas eu acho que tá fadado aí a cair, viu? E acho que a Luz Alta continua para mim em cima do São Luís, viu, Benfica? Pois é, o Novo Hamburgo subiu para 6 pontos, né? Eu sei, mas é que tem alguns jogos ainda. Não sei, Benfica. Eu tô ainda que o Novo Hamburgo vai cair, viu, Benfica? Eu tô com esse cutuco aí. Porque o Kleber, tu falasse na tradição do Juventude, né? Que ele tem de onde tirar alguma coisa. E ano retrasado também foi a mesma situação com o Julinho Camargo até a última rodada. Estava disputando classificação para uma semifinal e ao mesmo tempo fuga do rebaixamento, né? Sim. E daí na última rodada não conseguiu a classificação, mas fugiu do rebaixamento. Não podemos esquecer, por uma medida de justiça, que o Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, na casa do adversário, goleando o adversário. Juventude foi campeão da Copa do Brasil diante de 50 mil pessoas na casa do adversário. Goleando. Não, foi na frente de 100 mil pessoas, porque foi contra o Botafogo. Ali tu está falando da semifinal. Da semifinal. Da semifinal. Desculpa. Mas foi campeão nesse ano. E eu gostaria de dizer que ainda não venceu a Copa do Brasil a Anapolina, que eu acho que luta fortemente para um dia vencer. Grenal para quantas pessoas na Arena? Serra, quinta-feira? Benfica, eu acho que podemos botar aí na casa dos 40 mil torcedores, viu? Mesmo sem o D'Alessandro não jogar, porque a torcida do Grêmio ela vai para ver o D'Alessandro, né? A gente sabe que em Grenal ela coloca mais gente para ver o D'Alessandro. Essa informação de que o D'Alessandro talvez não comece, é possível que diminua a torcida do Grêmio no estádio. Não, só disse pro D'Alessandro que o Maicon vai estar lá, viu, Baldasso? Esse certamente vai começar o jogo. Quem é Maicon? Não, quem é Dourado. Quem é Maicon? Muito bem. Lá no Paraguai, o advogado do Ronaldinho está tentando reverter essa situação de prisão preventiva, que até pode chegar a 6 meses, e pelo menos colocando uma alternativa para efeito de justiça de, se tiver que ser cumprido, prisão domiciliar. Tem até um apartamento já alugado pela família lá. Vai ter um campeonato de futsal no presídio. Isso aí é o seguinte, essa situação é delicada, ela é triste, mas a gente vai ter que fazer uma brincadeira aqui. O Ronaldinho é conhecido pelos rolês aleatórios. Ele aparece onde tu menos espera. O Ronaldinho, semana passada, ele estava em Porto Alegre. Há 10 dias ele estava em Porto Alegre. 10 dias depois, ele está sendo convidado para jogar um torneio de futebol onde ele está preso na cadeia. Esse é o maior rolê aleatório da história do planeta Terra. Isso é inacreditável. Mas é um baita reforço, né? Imagina. O time que contratar o Ronaldinho lá, acho que já deve estar negociando. 30 segundos para encerrar, Cacau. Eu fico muito triste com tudo que está acontecendo com o Ronaldinho, mas é tudo aquilo que ele plantou na sua vida. Silvio, por favor, Kleber Grabowska tem um... O Ronaldinho trocou de esporte, né? Por quê? Deixou o futebol e foi pro xadrez. Muito bem. A gente fica por aqui com o Bairrista Futebol Clube. Voltamos amanhã. Tchau.